Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria poder partilhar com vocês o Evangelho de hoje. Meu nome é Claudineia, eu sou missionária consagrada da comunidade de Aliança Yeshua. Estou caminhando há 13 anos e há 10 sou consagrada, né? Essa semana nós tivemos 10 anos. Esse ano, na verdade, é o nosso jubileu, 10 anos da comunidade. E sou missionária. A nossa leitura hoje do Evangelho se encontra em Marcos 8, do versículo 27 ao 35. Então vamos começar? Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e pelo caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? Responderam os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: Tu és o Cristo. E ordenou-lhes severamente que a ninguém dissessem nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente essas coisas. Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Mas, voltando-se a ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro: Afasta-te de mim, Satanás, porque seus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Em seguida, convocou a multidão juntamente com seus discípulos. Disse-lhes: Se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, irá salvá-la. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, meus irmãos, eu queria partilhar com vocês hoje um pouco do que eu entendi, do que para mim ficou bem claro. É a nossa amizade que a gente tem que ter, que a gente precisa ou deveria ter com o Espírito Santo. Porque Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele conseguiu entender quem era o Cristo, Jesus, né? Que era o Messias. Mas quando ele falou dele, quando ele falou com o humano dele, ele já quis exortar Jesus, né? Aliás, ousado, né? Ele já quis falar: não, Jesus, isso não vai acontecer, né? Que Deus livre disso. E daí Jesus já chama ele de Satanás, né? Então veja só, em menos de 1 minuto, eu acho que 5 minutos, ele foi do céu ao inferno, né? Então a amizade que precisamos ter com o Espírito Santo, porque muitas vezes a gente não entende os desígnios de Deus. Nós precisamos ver com os olhos espirituais, né? Porque Deus traça um caminho na nossa vida, né? E depois ele fala para os discípulos, né? Quem quiser me seguir precisa perder a sua vida para ganhar o céu, né? Porque quem quiser ganhar a vida perderá o céu. Então, só que na verdade, quando a gente se torna um discípulo de Cristo, né? Quando a gente toma esse caminho, na verdade é uma liberdade, e é uma liberdade assim, nós sofremos porque o Cristo sofreu, ele veio e nos mostrou o caminho, né? Era preciso que o Filho de Deus sofresse, né? Fosse caluniado e passasse por morte de cruz, não é? Mas ele ressuscitaria. Então é o caminho que ele deixou para nós seguirmos. Vai haver tropeços, vai haver incompreensão. A gente anda de contra o mundo, a gente tem que fazer muitas renúncias, né? E se a gente não fizer renúncias, às vezes a gente tenta viver com um pezinho no mundo e um pezinho aqui, né? Mas a gente não consegue, né? A verdade é que a gente não consegue. Então, o que eu queria dizer é que vale a pena,
né? Às vezes a gente é jovem, pela graça de Deus, eu consegui encontrar um caminho seguro, que era esse de Cristo, que me foi anunciado pelo Yeshua, não é? Mas quanto eu sofri na minha juventude, porque eu experimentei de tudo, né? Eu passei por muitos caminhos. Eu tive muitos momentos eu acreditava que era de felicidade, ia atrás de coisas que eu gostava, que eu queria preencher, enfim. E eu posso dizer assim, para vocês, não na teoria, mas na experiência vivida, né? Não vale a pena. Hoje eu sou muito mais livre, hoje eu sou muito mais feliz, e é uma felicidade concreta. Dizer que eu não sofro, né? Todos nós sofremos, mas o Cristo está sempre do nosso lado, né? E quando a gente fala para Ele, olha, Senhor, eu não aguento mais, ou isso eu não sei, ou eu não quero. Quando eu digo não quero, então, nossa, Ele se manifesta muito, né? E Nossa Senhora, né? Que eu sempre recorro a ela, eu acho mais fácil pela mãe, né? Então, é assim, não pensem porque ser jovens, né? Acho que a gente está falando para a maioria dos jovens da Yeshua, que vocês estão perdendo a vida de vocês, porque eu sou jovem, porque eu preciso aproveitar. Não tá aproveitando, tá perdendo. E daí quando chegar na minha idade, vocês vão perceber que foi muito tempo perdido, né? Nós temos todas as armas, né? Temos as 5 pedrinhas, temos a palavra, o Cristo vivo mesmo na Eucaristia. Então assim, não percamos tempo, né? Façamos essa amizade com o Espírito Santo, porque Ele nos conduz, né? Porque nós, por nós mesmos, vamos fazer que nem Pedro, repreender o Cristo, né? E vamos levar uma lambada ainda no próximo Cristo, como aconteceu com Pedro, né? Que chamou ele de Satanás. Deve ter sido muito frustrante, depois de ter sido elogiado pelo próprio Cristo, né? Então, o que eu tirei dessa palavra é isso. E eu acho que é isso que eu tenho para falar para vocês, do meu entendimento da palavra, né? Essa passagem é muito bonita, e fica a pergunta também para a gente refletir durante a semana ou durante o dia, né? E para você, quem dizes que eu sou, né? Cristo faz essa pergunta para mim, para você. Então que a gente possa rever nosso conceito de Jesus, né? De Cristo. Se é um Cristo de conveniência quando a gente precisa, ou se é aquele que a gente agradece todo dia, que a gente procura todos os dias, na alegria, na tristeza, no sorriso e nas lágrimas, tá bem? Que possamos, como Pedro, reconhecer quem é o Cristo, o Jesus, o Messias, tá? Que a nossa vida possa ser regida por Ele. Deus abençoe vocês, tá bom? Um bom domingo para todos.